Opa, fiel, Alexandre Brandão aqui. Tem muita informação de Corinthians para vocês neste vídeo. O Corinthians vai trocar de preparador físico. Luxemburgo detectou grandes falhas táticas no Corinthians. Ficou assustado com isso. E ele também quer uma melhora física, tática, técnica e principalmente mental no Corinthians. E mais, Luxemburgo pede reforços. Vou começar falando sobre o preparador físico, que sabemos que é um problema recorrente aí no Corinthians de anos, né? Principalmente com esse preparador físico atual, que para quem não lembra, ele atuou no Corinthians aí há uns 2 anos atrás e também foi criticado. Os jogadores estavam muito mal fisicamente. E nessa temporada, claro que o Corinthians tem um time veterano, o Corinthians tem um time de medalhões, porém sabemos que está fora do normal essa questão física do Corinthians. Qualquer time que chega na arena está correndo mais que o Corinthians. Como pode qualquer time chegar na arena e correr mais que o Corinthians, tendo 40 mil vozes corintianas apoiando o tempo todo? Pois é, o Luxemburgo detectou esse problema e vai vir o Antônio Melo, preparador físico, do qual já procurei, já pesquisei sobre ele, e ele tem bons trabalhos, é muito bem falado no mundo do futebol. Então, o Corinthians deve resolver aí. Claro que a gente sabe que requer um tempo para os jogadores se adequar, para realmente a parte física, fisiológica dos jogadores se acostumar, né? Mas o Corinthians deve resolver aí rapidamente o seu problema na questão física. E sabemos também que o Luxemburgo quer reforço, né, gente? Ficou claro que esse time do Corinthians precisa de reforços. Sabemos que a diretoria esperava sempre o meio do ano para reforçar. Na cabeça dos diretores de futebol, o Lázaro era um grande técnico. Na cabeça deles, o Corinthians tinha um grande elenco, tinha um elenco bom, um elenco que aguenta intensidade, enfim, na cabeça deles. E nisso foi esperando, ao invés de trazer os reforços no começo da temporada, ao invés de encorpar o time no começo da temporada. Agora, estamos aí quase fora da Libertadores. Temos o confronto duríssimo com o Atlético Mineiro na Copa do Brasil e começamos muito mal o brasileiro. E a janela só abre em julho. Não dá para esperar até lá para se reforçar. Né? Mais uma incompetência da diretoria. Enfim. Então o Luxemburgo sabe que vai ter que se virar, vai ter que dar um choque neste elenco. Né? Ele usou essas palavras, tem que dar um choque neste elenco, porque ele sabe que é esse elenco que ele vai usar, que não tem o que fazer. O Corinthians não vai jogar contra o Atlético Mineiro no mês de agosto, por exemplo. Vai jogar agora. Então, o Lucha quer reforços, porém sabe que não pode esperar por eles para melhorar a equipe e vai dar tudo de si para tentar melhorar a equipe neste momento com esse elenco, com essas peças que ele tem. Inclusive, o Corinthians já tinha até deixado certo a ida do Pedrinho para o Campeonato Mundial Sub-20, né? A Copa Mundial, a Copa do Mundo Sub-20, onde já vai o Biro, já vai o Giovani, o que eu acho errado neste momento. O Corinthians não tem tantas peças assim. No jogo passado, o Vanderlei colocou o Romero para jogar, não porque ele quis, mas foi porque ele não tinha opções no banco. Se ele tivesse um Biro, o Biro teria entrado. Lembrando que o Biro pode fazer a função do Juliano, que está muito mal. Tem o Juliano, que é uma opção boa Juliano não, Giovani, que é uma opção boa pelas pontas. Enfim. Mas o Corinthians deve liberar o Biro, deve liberar o Giovani, mas o Pedro deve ficar para continuar reforçando o elenco. E foi uma surpresa, não só para o Luxemburgo, mas também para o Cuca, a discrepância tática que o Corinthians se encontra. Né? Fontes internas do Corinthians, notícia do Sami Carvalho, disseram que o Cuca se assustou muito quando viu a forma com que o Corinthians estava sendo treinado na parte tática. Né? Diz que o Cuca viu que realmente não tinha como dar certo aquela formação, a forma com que eles estavam se posicionando, que era muito previsível, enfim. O Cuca conseguiu dar um choque ali, uma ativada no elenco, até na questão emocional, porque sabemos que os jogadores foram para aquele jogo, muitos já sabendo que o Cuca não ia continuar no Corinthians, então já queriam ganhar aquele jogo pelo Cuca. Aí
Chega agora o Luxemburgo e toma o mesmo susto que o Cuca tomou. O Luxemburgo ficou assustado em relação à questão tática do Corinthians. E a questão física. Técnica, porque os jogadores estão errando muitos passes. Então o Luxemburgo já disse que quer também uma melhora técnica dos jogadores. Chamou para conversar. Falou, vocês são jogadores profissionais. Vocês não podem errar esse passe aqui. Mostrou o vídeo. Você não pode errar aquele passe ali. Você não pode errar esse lance aqui. Né? Porque isso é verdade, gente. Muitas vezes os jogadores do Corinthians erram passes que é para errar em pelada. Que é para errar em várzea. Os caras são profissionais, jogam num clube de magnitude gigantesca que é o Corinthians. Ganham milhões. Então realmente tem lances que eles não podem cometer. Em nenhuma hipótese. E isso aconteceu e está acontecendo muito no Corinthians. Então o Luxemburgo, né, a parte da melhora física já vai acontecer com Augusto Melo, né? Já vai acontecer com a base, né? E a questão técnica, ele foi conversar para os jogadores terem mais refino, para os jogadores terem mais atenção, se concentrarem mais na partida e não errar lances bestas. Aí tem a questão tática, a questão tática já é com o Luxa, né? A questão tática já é com ele. A gente sabe que o Luxemburgo, ele é um técnico que ele gosta de um meio campo leve, isso o Corinthians não vem tendo nos últimos tempos, por conta de medalhões. Nunca que com ele vai jogar Renato Augusto e Juliano. Nunca. Né? Porque o Renato já é aquele cara amador que ninguém joga igual ele, ninguém vai ter como substituir ele. Porém, nós precisamos sim de um meia que tenha características dele para manter o padrão do time. E o Juliano teria essa mesma função, mas o Juliano já não consegue mais jogar bola, gente. Ao meu ver, o Juliano já não deve mais renovar o contrato com o Corinthians. E quando renovar, eu acho que não fica na Série A. Ou melhor, e quando sair do Corinthians, eu acho que ele não fica na Série A. Então, o Luxemburgo com certeza vai montar um time mais leve. Deve utilizar mais o Pedro, deve utilizar mais o Barleta. O Adson não sai mais do time titular. Agora o Yuri já ficou aquela pulguinha atrás da orelha em relação ao Yuri. A gente viu que a primeira substituição que o Luxemburgo fez foi tirando o Yuri, né? O Yuri que sempre foi aquele cara que teve figura cativa no time, né? A gente sabe que ano passado ele fez um meio de ano espetacular pelo Corinthians, mas esse ano tá muito mal. Só que com o Luxemburgo, amigo, e ainda mais a carta branca que ele tá tendo, não só da diretoria, mas da torcida também, o Yuri que não abre o olho não. E eu digo, um banquinho não faz mal a ninguém, um banquinho faz bem, né? A gente já viu várias vezes aí jogadores que foram pro banco do Corinthians e voltaram melhores que nunca. Renato Augusto é um deles. Renato Augusto comeu banco no Corinthians por um tempinho, viu? Não sei se vocês lembram aí, vocês que acompanhou o Corinthians lá em 2013, 2014, o Renato era banco pro Zidanilo com quase 35 anos de idade na época, né? Aí o Renato foi, assumiu a posição titular no final de 2014 e fez o que fez em 2015. Foi o melhor jogador do país naquele ano. E agora a gente tem aí o caso do Yuri, que tá muito mal. Tá perdendo gol a rodo, não pode ser assim. Você não pode perder um gol, só fazer assim pro companheiro e sair andando normal. Isso não pode acontecer. Né? Você tem que entender que um gol perdido pelo Corinthians, um jogo importante pelo Corinthians, faz muita diferença. Então, pode ser que haja mudanças aí, não só em jogadores velhos, né, do elenco, mas também em jogadores novos. Né? E eu acho interessante até para dar mais sangue no olho para esses caras, para realmente renovar o ânimo desses caras. Comente aqui o que você achou, né, dessas informações. Deixe que o seu comentário é muito importante, quero saber sua opinião. E por favor, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, para que cada vez mais a torcida do Corinthians tenha voz. Vai, Corinthians!